Fala, galeres! Sejam bem-vindos ao podcast A Viagem da Canção Sem Fronteiras, segunda edição. Eu sou a Gabi Menezes e o tema de hoje é acesso às tecnologias como a forma de construção identitária. O programa reúne artistas e pesquisadores que refletem sobre como as tecnologias podem reorganizar o poder de fala, criar outras formas de representação e abrir espaço para narrativas que costumam ficar à margem. Comigo estão Lucrécia, atriz, rapper, poeta e produtora cultural, e Júnior Silva, pesquisador do Labic UFES, com trabalhos sobre cultura digital, história e narrativas contemporâneas. A gravação conta com o apoio da Faculdade Novo Milênio e a realização dos alunos do curso de Publicidade e Propaganda, Fulcultura e Secretaria da Cultura do Estado do Espírito Santo, Secult-ES. Segundo dados do Comitê Gestor da Internet, a maioria dos jovens usa as redes sociais apenas para consumir conteúdo e não para criar. Mesmo com o acesso crescendo, ainda existe uma distância entre estar conectado e ter voz. Júnior, como entender essa diferença entre ter acesso e ter o poder de expressão? A tecnologia pode mudar quem conta as histórias? E de que forma elas chegam até nós? Bom, boa noite. É interessante assim, essa questão, né? A gente estava conversando um pouco anteriormente aqui. Nunca se teve tanto acesso a recursos tecnológicos igual hoje, apesar de haver uma discussão sobre se esse acesso é um acesso com alguma equidade, se ele é equilibrado ou não, se todos têm acesso, mas todos têm o mesmo acesso, né? E o acesso que as pessoas têm tem o mesmo alcance para todo mundo, né? Então, essa discussão, acho que ela não se resume só a ter o acesso, mas é de que maneira esse acesso é possível de ter uma abrangência, né? Eu vejo muitas vezes, né, uma reflexão sobre, hoje é muito melhor do que antes, porque antes, e realmente, né, eu estava lembrando, quando eu estava pensando sobre esse tema, e aí como eu já sou uma pessoa um pouco mais velha que a maioria aqui, né, eu sou do período em que não tinha nada e estou vivendo um período que tem tudo. O período que não tinha nada, não tinha nenhum. Internet não era nenhuma possibilidade, porque esse conceito nem existia quando eu era criança e foi me tornando adolescente. A única comunicação possível à distância, ao vivo, era com um telefone. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do telefone, né? Pelo menos aquele que você conversa um com o outro, né? Um telefone que estava sempre na casa das pessoas com o fio ligado na parede. Então, era essa a possibilidade que você tinha de comunicação remota, né? A sua voz só podia chegar até uma pessoa de cada vez. E hoje a gente tem um cenário absurdamente diferente. E aí tem uma reflexão. Não, então hoje é muito melhor, a gente é capaz de se comunicar muito mais o tempo todo. Mas quanto de ruído tem nessa comunicação? O quanto dessa comunicação ela chega de maneira assertiva realmente? E se ela não está chegando... E, obviamente, essa é uma afirmação retórica, porque eu já estou pressupondo que essa comunicação não chega como ela deveria, com a qualidade que ela deveria. Mas a grande pergunta é, por que ela não chega? Quais são as intermediações que não fazem com que a voz da Lucrécia, a minha voz, a sua voz, chegue do jeito que eu quero que ela chegue, né? Qual é o controle que eu tenho sobre isso? E aí passa não só pelo acesso, mas passa por quem tem o controle das tecnologias que são produzidas, como essas tecnologias são produzidas, né? Então, eu acho que a discussão ela precisa ser de se apropriar dos recursos, mas se apropriar não só do... A sua pergunta foi, né? A gente consome muito, mas não produz. Eu acho que tem um terceiro elemento aí. A gente não só consumir, a gente produzir, mas a gente também ter o controle de como isso é produzido, como isso chega, né? O algoritmo, não adianta a Lucrécia ter o talento dela se o algoritmo não quer que chegue para além da bolha dela, né? Então, acho que é uma outra camada de discussão que também faz parte desse debate. Muito bem, como se fossem 3 etapas mesmo, de fato, né? Exatamente. Lucréia, na sua trajetória,
Você sente que o uso das redes e do audiovisual te permitiu construir uma voz própria, sem precisar passar pelos filtros tradicionais da cultura e da mídia? Bom, eu acredito assim que hoje, como ele falou, né, a gente tem muito mais acesso, né, a essa informação. E aí a gente precisa entender se essa informação será uma informação qualificada. A pergunta é sobre referência, né? Essas referências, elas não necessariamente vêm da internet. Eu acho que existe um abismo aí muito grande hoje, quando a gente vai tratar de tecnologia, da internet, em enxergar as coisas muito limitadas, né? Dentro desse assunto. O meu trabalho hoje, basicamente, ele não começa na internet, né? A internet é só uma consequência do que eu faço. Então, o alcance do seu trabalho, a construção do seu trabalho, tem interferência da mídia? Logicamente, isso é inegável. Mas não somente da mídia, e não a parte mais importante não é referenciada exclusivamente da mídia. Eu sou de movimentos, né? Então, assim, eu sou do movimento do hip hop, e o movimento de hip hop é um movimento de rua, né? Então, assim, inclusive dentro do próprio movimento, vai existir sempre essa crítica de quem está no mainstream não faz parte ativamente do que o movimento defende, né? Acontece esse tipo de discussão, por exemplo, que não é a pauta do assunto necessariamente, mas que se a gente for buscar ali anteriormente, né, coisas que eu acho que a gente vai falar sobre isso mais para frente, a gente vai perceber que não tem como alcançar, por exemplo, esse número real, porque aí a gente também vai falar sobre números também e alcance na internet que não são reais também, e aí tem uma falsa sensação aí de influência mesmo. Fulano influencia? Será que influencia? A pessoa, às vezes, tem muitos seguidores, tem muitas visualizações, mas ela é uma pessoa influente? Isso são questões que a gente precisa filtrar também, que a gente está falando, qualificar ali o debate, sabe? Não necessariamente. Então, assim, eu venho, não parece, mas eu tenho 30 anos, e, assim, eu ainda sou da época que a gente consumia em CD, enfim, fita ainda tinha, minha época de criança, ainda tinha fita, tá? Então, era uma outra forma de consumir. E aí, essas referências, elas não eram midiáticas, como é hoje do mainstream, né? Então, eram referência ali do que é mais consumido pelo seu pai, do que as pessoas tocam organicamente, que aí dentro da música vem os instrumentistas, que hoje, não que está se perdendo não, né? Mas como tem outras formas de fazer, às vezes você vai entender a música de uma outra forma e perde essa essência que existia décadas aí, né? Não vamos nem colocar tantas décadas assim, mas algumas décadas atrás, muito mais fortemente do que tem hoje, com essa difusão assim mais eletrônica, mais, né, mesmo da internet em si, entendeu? Acho que eu consegui responder a pergunta. Conseguiu, com certeza. 30 anos com carinha de 15, né, Obrigada. gente? E até como o Júnior falou, né? São dois mundos totalmente diferentes. Anos atrás não tinha nada de internet. Não tinha nada. Hoje temos tudo, né? O telefone fixo. Hoje a gente quase não vê telefone fixo. É raro. Hoje em dia é isso aqui. É um pedacinho de eletrônico, um celular, onde a gente consegue ligar sem nenhum fio, enfim. Agora a pergunta é para os dois. Vamos lá. O que faz com que uma narrativa consiga romper a bolha e alcançar o público quando nasce de lugares e experiências que quase nunca têm visibilidade? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil até agora, porque um dos grandes debates, como, né, eu já mencionei anteriormente, que é importante, é justamente de que maneira não se tornar refém dos algoritmos. De que maneira você não vai ter a sua criatividade, a sua voz determinada pela dimensão que o algoritmo permite ou não, né, atingir. Eu acho que tem uma reflexão interessante, até partindo um pouco, né, do que ela colocou, que
a música, principalmente a música periférica, é uma música que sempre venceu muito pela criatividade, pela capacidade de criar e de se recriar, de se colocar dentro de um território que muitas vezes não quer você, que muitas vezes, né, não tem uma má vontade em receber o que você tem para oferecer, né? Nesse campo da capacidade do artista das periferias, do artista sem grana, que é a maioria, né? Eu acho que é com a criatividade, mas a criatividade não só da sua capacidade de compor, de dançar, mas a criatividade também de estar atento aos mecanismos, como que esses mecanismos funcionam, né? Procurar entender melhor o que é uma rede social, como que ela funciona, de que maneira as dinâmicas dela acontecem, né? Por que determinados discursos conseguem ter mais abrangência ou não, e não fazer a mesma coisa que um determinado discurso faz, porque tem discurso por aí que não dá, né? Tem discurso que... Mas é interessante aprender por que determinados discursos conseguem enxergar mais e outros não, né? Então, acho que é uma possibilidade, entender melhor, né? E, nesse momento, quem está entendendo isso são aquelas pessoas que criam essas tecnologias, né? Então, quanto mais democratizado for, não só o acesso à tecnologia, mas o acesso a como essas tecnologias são criadas, entendendo quais são os códigos que são colocados ali, de que maneira isso é alimentado, eu acho que é um caminho, é uma possibilidade. Então, é uma pergunta de milhões, tá? Sendo assim, bem sincera, se eu tivesse a resposta exata sobre como furar a bolha, eu ia super aplicar isso assim, fielmente, todos os dias, em todos os trabalhos, e fazer com que isso acontecesse de fato. Mas não existe, eu acho, assim, né, por esses os últimos 8 anos, né, trabalhando com a arte e tudo, a gente vê que existem algumas coisas que podem ser replicadas de forma técnica, né? Se você me corrija se eu estiver errada. Existem algumas coisas que podem ser aplicadas de forma técnica, mas, como eu tinha falado na primeira pergunta, você tem que também ter essa noção de que se esse número do algoritmo, esse alcance, ele é um alcance real, entendeu? Porque aí a gente parte desse ponto, furar a bolha, mas que bolha? E essas outras pessoas que você está alcançando, elas estão realmente consumindo ou elas só estão passando? Porque aí, basicamente, você abre seu Instagram e você vai lá na análise, né, por exemplo, do seu último Reels, e aí você pega assim, quantas pessoas que pularam, qual a porcentagem de pessoas que pularam seu Reels nos primeiros 3 segundos. Você vai ver que o número despenca, assim. Então, sei lá, 10 mil visualizações, quem de fato consumiu aquele conteúdo é um número muito, muito, muito menor, entendeu? E isso é muito diferente de quando eu estou, por exemplo, numa roda de freestyle, de quando eu estou, por exemplo, no meio dos meus, que pode ter 20 pessoas, mas que eu tenho a certeza de que aquele conteúdo foi consumido, pelo menos uma boa parte dele foi consumido e aquilo realmente foi absorvido. Então, assim, não que eu sou resistente a essa parte da tecnologia, mas eu sou uma pessoa que eu tenho muito pé no chão com relação a números, com relação ao alcance, com relação a essa questão do mainstream mesmo, enfim, que as pessoas hoje vão classificar como fama, né, ou, enfim, ser conhecido nesse aspecto. Eu considero que o meu trabalho está sendo um trabalho feito com uma base bem sólida, assim. Então, diferentemente de alguns anos atrás, hoje eu tenho uma sustentação assim, para o que eu faço, né? Tanto de você, às vezes, conseguir chegar em lugares como esse hoje, por exemplo, única e exclusivamente pela potência, de fato, da sua arte, do que você representa. Igual o Djonga fala em uma das músicas dele, não pagam pelo meu show, e sim pelo que eu represento. E eu falo isso da minha música com muita responsabilidade de entender que eu não tenho
uma qualidade, às vezes técnica, né, vocal e tudo mais, mas me consomem, me contratam pelo que eu sou enquanto símbolo de ser uma mulher preta, empoderada, que representa hoje uma minoria dentro de um movimento que é o hip hop, então tem poucas mulheres, e as que tem também, mesmo que hoje consigam assim, ter um alcance em questão de número, que é o que você está perguntando, de furar a bolha, elas vão muito mais por um produto de mercado, de reproduzir algo do mercado, do que às vezes de alimentar mesmo um discurso, porque para alimentar, para continuar alimentando esse discurso de empoderamento, da forma às vezes que muitas de nós fazemos, ele é muito difícil assim às vezes para as pessoas de digerir. Então, sobre, né, furar a bolha, depende de que tipo de bolha que a gente quer furar e se você quer fazer isso superficialmente. Eu quero que 1 milhão de pessoas passa por um Reels meu hoje, por exemplo, na rede social, e dali 5 minutos ela já viu nem sei mais quantos Reels, ela nem lembra a primeira frase que eu falei no meu Reels. Ou eu prefiro estar aqui hoje, por exemplo, porque eu fiz um trabalho de 8 anos sólido e estar conversando com universitários e estar tendo um discurso mais aprofundado, mais qualificado sobre o meu trabalho. Essa é a minha questão hoje. Eu quero números, eu quero a qualificação do meu trabalho e eu quero, de fato, ter uma representatividade que importa, sabe? Não ser, como que aquele menino Will fala, irrelevante, né? A influência é irrelevante. Tem gente que tem influência que é totalmente irrelevante. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Se me permite fazer uma reflexão junto, né? Você mencionou sobre essa questão, né, de ser ou não mais conhecida para além das pessoas que querem dar significado ao seu trabalho, né? Tem uma coisa interessante assim. E aí, numa perspectiva mais otimista do que eu tenho falado até então, que é com relação a isso que você falou ser muito interessante assim. Hoje, as tecnologias, apesar de todos esses problemas, todas as dificuldades, as tecnologias elas permitem que a sua voz chegue, talvez não com a força, né, de uma... Não com a força, né, mas com a abrangência de uma artista ou um artista com mais visibilidade, né, e tudo, mas chega. Antes não chegava sem essas tecnologias, né? Você falou da sua idade, eu sou 20 anos mais velho que você, então eu estava ainda mais, né, um pouco anterior a você, já, né, escutando fita cassete, né, e tudo. E numa época que a única forma que um artista tinha de ter o trabalho dele com alcance para além das cercanias dele, era gravando um disco de vinil, e numa época que até para uma grande gravadora era muito caro. Então imagina a dificuldade de acesso para artistas que não tinham tanto conhecimento, não tinha tanta, né, conexões. Então você tinha que se destacar muito, não bastava só ter o talento, que muita gente tem talento, mas você tinha que se destacar muito, ter os contatos que fossem possíveis e te colocasse, né, nesses lugares, e gravar um disco. Só que o recurso para gravação era tão caro que até para uma grande gravadora ela não gravava um disco todo ano. Eu lembro que os grandes artistas, os mais conhecidos, gravavam um disco a cada 2 anos, às vezes 3. Né? E aí tem várias camadas. Tem a camada de como a gente se relacionava com essa produção musical. Né? Você tinha muito menos volume de conteúdo musical, então você se relacionava muito mais profundamente com as músicas e tudo. Beleza, hoje em dia, com o avanço das tecnologias e um certo acesso, isso ficou muito mais democratizado, você poder produzir a sua música, fazer com que sua voz chegue em mais lugares. Né? E isso é interessante, por quê? Porque hoje a gente tem um cenário onde você consegue fazer o seu trabalho ser relevante, não necessariamente tendo uma visibilidade nacional ou mundial, mas você encontra um público que encontra em você uma significação no seu texto para o que ele sente também, o que ele pensa.
E isso eu acho que é interessante nesse cenário. Por quê? Você hoje tem muito mais produção de conteúdo artístico, muito mais diversificado. A possibilidade de você ter hoje, de eu escolher uma música que tem muito mais a ver comigo, é muito maior do que era antes. E a internet que permitiu isso, né? Antes você só conhecia uma música se passasse o clipe no Fantástico ou se tocasse na novela. Ou numa rádio, pegava ali. Ou na rádio. Ali no momento, e também para chegar na rádio as mais tocadas. Era um trampo, você tinha que pagar o jabá, você tinha uma série de coisas, né? Hoje não, hoje você pode fazer com que a sua música chegue a pessoas que querem se conectar com ela, né? Então, e nós temos a possibilidade de conhecer o seu trabalho, coisa que antes não era possível, né? E é legal, Júnior, tocar nesse assunto. Hoje, muitos artistas produzem seus próprios clipes, seus poemas, com as ferramentas que temos hoje, né, com a facilidade, até mesmo um celular, por exemplo. E isso tem mudado não só quem produz, mas também o modo de fazer a arte de forma mais direta e pessoal. Lu, o que significa criar arte de forma autônoma? E como eu faço isso com uma linguagem que nasce da experiência não de um padrão posto pelo mercado, por padrão? Então, eu vou só puxar um gancho do que ele falou e já respondo. Sobre ter essa possibilidade hoje de difundir, de primeiramente produzir, né, o seu conteúdo, a sua arte de forma digital, como de difundir esse trabalho. É muito importante. Sim. Eu não sei se ficou às vezes entendido que eu estou indo contra a questão dessa difusão. Eu acho super, super importante. Eu preciso dessa ferramenta, né, para poder difundir o meu trabalho, mas o que eu coloco é que a gente não pode ficar refém dessa questão que a gente tinha falado, do algoritmo e de mensurar, às vezes, o alcance que um artista tem de acordo com o número que está numa tela de um telefone, do celular ou do computador. Você tem que ver, hoje você vê, por exemplo, no Spotify, determinado artista tem não sei quantos milhões de ouvintes mensais. Você sai na rua, ninguém sabe quem é a pessoa. Por quê? Vai ver, é tudo comprado. Existe dentro do mercado, infelizmente, para quem gosta, felizmente, mas para mim, infelizmente, porque você não consegue ter uma visão, uma mensuração real das coisas, muitas das vezes, que é a compra, né, das visualizações, os boots, você consegue fazer até com comentário isso e tudo mais. Antigamente, já puxando o que você tinha falado, se você colocava ali 100, você conseguia produzir, sei lá, 100 discos, e você vendeu 100 discos, é porque você realmente vendeu 100 discos, entendeu? Então não é que não tinha, como que também, você vê pelo filme Dois Filhos de Francisco lá, o que ele fazia? Ele pegava o quê? As fichas, gastou às vezes um salário ali para poder comprar as fichas, para ligar para a rádio e para poder pedir a música, a mesma música, e aquela música entrar nas paradas. Isso pode acontecer, ocasionalmente, se você vai ver um artista ali e você vê que ele tem determinado número, possivelmente, vou começar a consumir, vou começar a seguir, porque fulano é conhecido. Às vezes ele nem é, mas porque foi construída essa narrativa, né, dos números serem tão importantes, acaba que a gente inconscientemente vai validar já o trabalho daquela pessoa na perspectiva do número, sem se aprofundar se aquele trabalho realmente não é que é válido, mas se ele tem realmente todo esse alcance, toda essa construção, como eu havia falado antes. Enfim, só para contextualizar o que foi falado. E aí eu acho muito legal esse rolê do disco, dos milhões de cópias vendidas do determinado artista. E aí que você tinha falado de, por exemplo, é porque eu realmente me conectei, aquele álbum demorou 5 anos para ser produzido, quando saiu ficou 10 ali sabe, a galera realmente consumindo, tipo, entendendo como que foi feito o processo, o que cada faixa quis dizer, o que aquela faixa comunica, não só com o público, mas também com a fase que o artista está vivenciando. Então, você vê, por exemplo, assim, os artistas que já têm aí mais tempo, né,
que cada álbum, às vezes uma faixa ali, comunica uma era muito específica da vida daquele artista, às vezes também em comunicação com o que estava acontecendo no momento, e aí a gente vê, por exemplo, as diversas músicas que foram lançadas, por exemplo, no período da ditadura, como que isso comunica até hoje. Então, assim, por isso que eu estou te falando, é um debate que a gente não pode ficar ele superficial, se baseando em questão de algoritmo. Eu acho que a gente tem que tentar quebrar um pouco esse padrão e essa visibilidade, essa visão, né, do algoritmo enquanto validação de trabalho, porque aí eu, pelo menos enquanto artista, às vezes a gente acaba se sentindo muito frustrado, determinadas vezes, poxa, antes de eu falar qual que é meu Instagram e você seguir, você vê que eu tenho menos de 3 mil seguidores, você vai achar meu trabalho incrível. A partir do momento que você abrir o meu Instagram e ver que eu tenho menos de 3 mil seguidores, qualquer coisa que eu tenha falado antes disso parece que some da sua mente. Isso que é preocupante, entendeu? Eu acho que mais ou menos por aí. Você pode só repetir a pergunta para me recapitular? Claro, com certeza. O que significa criar de forma autônoma Sim. e como é ocupar as redes com uma linguagem que nasce da experiência e não de um padrão imposto pelo mercado? Então, aí completando isso que eu estava falando. A minha primeira música, ela chama Vala Dólares, e ela é uma música que eu fiz no período da pandemia. Não era para ser uma música, era para ser apenas mais uma poesia, e eu ficava recitando, geralmente ali antes das batalhas de rima lá em Minas, que eu sou mineira, não sei se eu falei, acho que eu não falei, mas eu sou mineira, e aí lá no leste de Minas tem a Batalha do Deck, que é a maior batalha de MCs do leste de Minas Gerais. E antes da batalha, às vezes tem uma oportunidade, você ali falar uma poesia, se você tem uma música, você faz vou lançar uma música, quero mandar um som aqui e tal. Então tem toda essa comunicação, que é o que eu tô falando para vocês, sobre nós, pelo menos eu tô falando de mim, do meu nicho, que somos artistas de rua, né? Somos artistas do movimento, a gente fazer o trabalho de base, trabalho de rua, olho no olho, e sentir as pessoas, enfim. É nesse tipo de conexão que eu trabalho. E aí, essa letra de Vala Dólares, ela falava daquele período ali, bem pós-pandemia, assim, que as coisas estavam bem caóticas, e estava tendo assim, muita negligência sobre várias coisas, e a poesia ela falava basicamente sobre isso, né? Sobre o quão revoltada eu estava com a situação que estava acontecendo numa cidade totalmente retrógrada, assim, de pensamento, sabe, das pessoas não ter muito esse pensamento, né, do artista, de fato, ele ser tão desvalorizado e, às vezes, outras coisas tão fúteis, ter uma visibilidade gigantesca, e, enfim, aí eu não entro em demérito sobre o trabalho de ninguém, mas sei também do valor do meu trabalho, e aí entra nesse discurso. Eu fiz essa música, fiz a poesia, que acabou virando música, por quê? Eu sempre falava poesia de uma forma muito ritmada, né? Então, todas as minhas poesias vai chegar algum momento que eu vou ter uma melodia numa parte que vai parecer uma música, que provavelmente vai virar uma música depois. E aí, elas tinham sempre essa melodia. E aí, pessoal, por que você não grava o som, faz um boom bap, vai ficar mó da hora? E eu fui lá e fiz a música. E aí caiu na graça, assim, é meu clássico, Vala Dólares. E aí entrou num lugar, esse lugar não era o que eu tinha feito enquanto qualidade vocal, enquanto qualidade musical. Era o que aquilo representava. Então, assim, representava uma mulher preta, periférica, fazendo rap numa cidade interior, onde as poucas mulheres que faziam rap nos últimos anos não estavam mais ativas no movimento, não estavam ativas na cena, e eu voltei, a movimentar essa cena nesse lugar de ter uma mulher voltando a fazer música underground ali no rap, e foi isso. E aí depois dessa música eu fiz outras e a coisa foi acontecendo. E aí eu fiz você perguntou sobre produção, né? Eu fiz a produção do meu primeiro videoclipe, que é Bota a Cara Pra Tu Ver, que tá lá no meu canal do YouTube, vocês podem assistir. E foi uma produção muito, muito orgânica, assim, né? Foi eu e o produtor lá de Minas, o G. Brooks, ele que fez a produção tanto musical quanto do videoclipe. E aí, assim, não foi com celular, ele tinha uma câmera, a gente gravou com a câmera, mas foi tudo assim,
na raça, entendeu? E aí, muito, continuando, né, de forma autônoma, assim, às vezes se emendei para uma questão do mainstream, do que tá de trend, que nem tinha trend do jeito que é hoje, né? Mas aí o que eu fiz? Eu saí pela cidade afora, vocês vão ver no videoclipe. Eu saí pela cidade afora simplesmente com uma caixinha de som, botei a música para tocar e saí gesticulando e cantando a música e ele gravando o videoclipe. Um videoclipe muito orgânico, muito do underground, que comunica algo assim de uma era pós-pandêmica, onde entre aspas, ainda estava tendo, né, a questão da pandemia, onde as pessoas estavam de máscara. Então, ela comunica uma era, um período que aconteceu, que era o que eu tinha falado sobre. Igual na época da ditadura. Então, teve músicas e aquela música comunicava uma era e tem todo um contexto na letra e tudo mais. A mesma coisa essas duas músicas. E Bota a Cara muito mais porque eu falo diretamente sobre a pandemia, sobre várias coisas que estavam acontecendo. E o videoclipe, ele comunica isso, tudo que estava acontecendo, pelas pessoas com a máscara, eu também em determinadas partes. Com a boca tampada também, e a letra toda comunica isso. Então, assim, não tem nada a ver com mainstream, foi realmente feito porque a gente precisava falar, eu tinha necessidade de falar. E eu acho que a arte, ela chega nesse lugar das pessoas, de que eu preciso comunicar alguma coisa. Eu estou muito triste, eu estou muito feliz, eu estou eufórica, eu estou, sei lá, perdi meu cachorro. Alguma coisa você precisa fazer para colocar isso para fora, esse sentimento. A arte, ela dá esse poder, né? Às vezes falando, conversando, assim, de boas, mas às vezes você não consegue. Às vezes você quer pintar um quadro, às vezes você quer escrever mesmo, às vezes você quer fazer uma moldura. Enfim, tem várias hoje ferramentas, várias possibilidades que você pode comunicar e expressar isso, não só a música. Mas aí eu falo aqui da música porque, vamos dizer que é meu lugar de fala, né? Sua paixão também, né? Sim. E aí fiz esse primeiro videoclipe, que é Bota a Cara, e eu realmente acho ele muito expressivo, assim, acho que ele marca um período muito importante, né, ali, época de pandemia, e todo esse rolê que eu já falei até agora. E depois disso, o próximo videoclipe... na verdade, eu tenho um documentário também, que chama Frutos de Abdias, que ele é baseado na vida de Abdias do Nascimento, mas não fala necessariamente sobre ele, que eu fiz com recursos da Lei Aldir Blanc. Então, aí a gente tem sempre esse contraponto também de o que é feito de forma totalmente independente e também como que o artista independente consegue ter acesso hoje a recursos para poder ter acesso, através desse recurso, a novas tecnologias para produzir a partir de outras perspectivas, de outras narrativas e possibilidades. Então, assim, eu tenho vários outros trabalhos dentro do audiovisual que eles são, assim, vai de gravar do celular até estar à frente de uma câmera de 10K, entendeu? Sim. Que é o caso da nossa websérie Prisioneiros do Sol, que, inclusive, eu faço parte de uma websérie, deixa eu contextualizar, que faz a websérie Prisioneiros do Sol, é uma websérie de vampiros baseada em Diários de um Vampiro. É uma inspiração, tá? E aí essa websérie, ela foi produzida de forma independente, mas a gente tinha equipamentos, né, assim, que conseguia produzir com uma certa qualidade, inclusive até de efeitos especiais. E aí esse acesso a tecnologias, informações, ao conhecimento, cursos, enfim, que pessoas como nós, quando tem acesso, conseguem produzir coisas muito incríveis. Essa websérie foi indicada agora ao prêmio Rio Webfest, que é o maior festival de webséries do mundo. Então, maravilhosa, palmas! Aê! Aqui agora vai ser um momento... A gente tá... de colocar esse pessoal para perguntar para vocês também. Aí a gente está concorrendo, né, aos prêmios. Tem votação do júri popular. Eu vou passar o link para vocês. Aí, passa o link, vão todo mundo, hein, gente? Todo mundo. Depois você passa o link pra gente. Pode mandar pro professor, que ele joga no grupo. Okay. E agora queremos ouvir vocês. Quem quer fazer uma perguntinha aqui, levanta o dedinho, vem até aqui, fala o seu nome e para quem você quer fazer a pergunta. Nick. Oi, boa noite.
A minha pergunta é para a Lucrécia. De que forma você acredita, né, que a arte pode continuar tendo um espaço dentro das plataformas digitais? Eu acredito fielmente, eu quero continuar acreditando nisso, de que agora com esse processo da tecnologia, no caso da inteligência artificial, eu tenho muita fé nisso, de que a gente vai entrar num período de contracultura em pouco tempo, né? Daqui a alguns poucos anos a gente vai entrar num processo de contracultura que é justamente a visibilidade do que é mais natural, do que é mais orgânico. Então, assim, você vê muitas músicas já feitas de IA e tudo, e aí você chega num momento da internet que você não consegue diferenciar o que é verdade, o que é IA. E aí é justamente nisso que eu estou trabalhando, porque eu tenho uma visão aqui ali, lá, entendeu? E eu acho que todo mundo pede isso porque eu já estou sentindo essa saturação. Então, eu acho assim, o artista da próxima era aí vai ser o artista que ele consegue se diferenciar do que seja de disruptura, sabe? Aquilo que é muito diferente, assim. Então, é esse muito diferente, mas que vai ter que beber uma fonte, assim, de uma década atrás, entendeu? Então, eu acho que o diferencial vai vir daí, de fazer coisas mais orgânicas, mais cara de caseiro, mais cara, entendeu? Eu acho que voltar à raiz, voltar a... Poxa, eu vou produzir um som, o instrumental desse som... Poxa, eu tenho um amigo que toca um violão, eu tenho um amigo que toca uma bateria, eu tenho um amigo, sei lá, que toca, sabe? E juntando essas pessoas e fazendo essa construção artística de forma cada vez mais orgânica. No meu meio, isso já não é que já acontece, eu acho que não se perdeu, assim, muita gente continua sendo fiel a esse tipo de produção. E aí eu vejo que se você não tem, o que eu tinha falado nas primeiras perguntas, essa profundidade, a construção mesmo do seu trabalho, e ela for feita, assim, muito em cima da areia, vai derrubar facilmente, entendeu? O número da internet, ele não vai sustentar. Porque o que eu pergunto hoje é o seguinte, se o Instagram acabar amanhã, deu um bug total aí nos servidores e tudo. Instagram acabou amanhã. Se você sair na rua, alguém sabe seu nome? É isso, entendeu? Arrasou. Próxima pessoa. Ricardão. Vem cá, Ricardão. Seu nome para quem você quer fazer sua pergunta. Júnior, como a pesquisa e o pensamento crítico pode ajudar a compreender as novas formas de criação digital fora do centro de poder? A Lucrécia já deu um pouco dessa resposta, né? Inclusive, eu fiquei muito feliz de ver sua resposta e fiquei com muita vontade, assim, de conversar mais com essa perspectiva, assim, sacou? Porque eu confesso que eu sou um pouco pessimista, assim, sou um pouco pessimista. Nesse momento agora, essa questão que você falou, né, do espaço da arte, aí você trouxe a camada da inteligência artificial, que é muito assustador, assim, o caminho que está tomando, mas nesse momento eu ainda acho que está tranquilo. É tranquilo você diferenciar aquilo que é feito de forma mais orgânica daquilo que é feito de forma mais artificial. Eu acho que ainda não é tão complicado, a não ser que seja quem não esteja muito atento, queira ficar só em uma análise superficial. Mas a gente, principalmente quando a gente trabalha com a arte, a gente está mais atento, inclusive. Então, nesse momento, não é tão difícil. Só que, há um tempo atrás, a gente não imaginava que ia chegar onde está agora. Né? E eu, como consumidor de ficção científica, eu fico assustado em ver... Exatamente, eu fico assustado como que as coisas que a ficção científica lá dos anos 50, antes do audiovisual, das histórias pulp, né, histórias, né, contos, né, em pequenos livros, como que isso está agora. E provavelmente naquele momento, se você falasse, isso vai acontecer um dia, iam te internar, né, naquele momento. Né? Então eu fico preocupado lá na frente, assim, né? Essa questão que você falou, né, de o conteúdo menos elaborado, não menos elaborado, mas o conteúdo menos preocupado em ser porque eu fico preocupado. Não, porque um trabalho ele pode ser gravado no celular, mas ele tem a qualificação.
Sim, sem tanto recurso técnico que deixa aquilo com uma tecnicamente mais sofisticado, não esteticamente sofisticado, né? Porque o seu texto ele é esteticamente sofisticado. Você pode não usar os recursos mais sofisticados, mas o seu texto ele é sofisticado. Mas será que a inteligência artificial não vai ser capaz até de replicar, reproduzir, criar esse pastiche, fazer parecer que é algo espontâneo, né? Nesse momento não, mas eu fico preocupado lá na frente. E aí você falou, né, Marcelo, né? Ricardo, desculpa, Ricardo. De que maneira o pensamento crítico pode contribuir, né, para isso? Cara, total. A gente tem que saber se as pessoas estão querendo se apropriar do pensamento crítico, se elas estão querendo se relacionar com a vida, com o pensamento crítico, né? E isso é uma coisa que eu fico um pouco preocupado como professor, né? A experiência que eu tenho com as gerações que estão aí, né? A gente está falando da questão, né, do conteúdo artístico, né? Quase tudo que circula nas redes sociais, nas plataformas, é indústria criativa. É algum tipo de produto criativo. E é quase tudo voltado para o entretenimento. E para o entretenimento, que é o entretenimento fast food, rápido, né? A trend ela vai ser consumida hoje, mas ela não pode durar o dia seguinte, porque ela já tem que deixar a nova trend, né, tomar conta e tudo. Então, só o pensamento crítico é que vai ser capaz de garantir uma arte relevante e que essa arte, essa capacidade criativa tenha um espaço importante nos meios digitais, né? Mas aí, como você falou, a arte, o meio digital é só uma forma de levar. Não é o que faz com que a arte realmente seja qualificada. O algoritmo nunca vai validar o seu trabalho, mas ele cria determinadas interpretações sobre o seu trabalho, né? O número pode ser falseado, né? Mas o número ele pode não representar se realmente aquele trabalho teve aquele alcance todo, mas eu preciso saber como que o meu trabalho pode ir para além desse lugar só que o algoritmo permite que ele esteja, né? E aí é muito potente quando você acredita, né, no seu trabalho, você sabe que ele é importante, sabe que ele é necessário. E é justamente por isso que ele precisa furar a bolha, né? E é óbvio que não dá para ser ingênuo aqui e achar que a gente vai furar a bolha nesse momento, né? Senão vai vir o Elon Musk lá, vai querer comprar tudo aqui para poder não deixar essa bolha ser furada, né? Mas é importante que essa sua voz, que está sendo aplaudida aqui, chegue o mais longe possível, né? E o pensamento crítico é que vai acessar. Aquele que está afim só do entretenimento, rápido, não vai, né? A sua performance, ela não é para esses eventos, mega eventos, que as pessoas filmam mais do que assistem, né? É justamente para poder dialogar, para poder criar conexões, né? Então essa possibilidade que o pensamento crítico vai dar, de enxergar essa possibilidade de uma arte que transponha isso. Muito bom! Cada criação é também um gesto de reorganizar o mundo e talvez o digital seja o novo território onde essa reorganização acontece. Obrigada, Júnior Silva, Lucrécia, por compartilharem com a gente suas reflexões, experiências. Foi bom demais. Essa gravação do podcast A Viagem da Canção Sem Fronteiras, segunda edição, com apoio da Faculdade Novo Milênio e realização dos alunos do curso de Publicidade e Propaganda, Fulcultura e Secretaria da Cultura do Estado do Espírito Santo, Secult-ES. E agora, para encerrar, fechar com chave de ouro, o Pocket Show de Lucrécia com as músicas Conselho, Bota a Cara Pra Tu Ver e Pretos Também Amam. É uma pegada, tipo, mais... De empoderamento. Mas levando minha própria autoestima. Dá um grauzinho, DJ. Precisam alimentar o seu ego. É mais ou menos assim. A mais braba da cena tá fora do eixo, ocupando espaço, impondo respeito. Braba da cena, fora do eixo, ocupando espaço, impondo respeito, porra. Eu vim pra mudar, mexer na estrutura, provar que o talento é grande igual a bunda, pequena em tamanho, grande na postura, não cobra de mim se te falta conduta. Mano, cê só faz trap pra chamar mina de puta.
Uns querem falar que agrada a plateia, mas eu vim aqui pra mandar minhas ideias. Fora do eixo, fora do padrão, servindo talento, disposição. Acompanha o corre, não quero ibope, mas de onde eu vim serve de inspiração. Pra nós mais difícil, o dobro do esforço. Já dizia Faris, se tenta com nós, cê toma pipoco, toma pipoco, toma pipoco, toma pipoco. Meu bonde não cansa de vencer, é só colar comigo pro cê ver. Todo dia vitória contando história escrita por manos, bônus e minas, bônus e minas, bônus e minas. Saí das Gerais, colei na 27, junto dos meus ditando um novo lema, que a liberdade vem daqui tardia do lado de cá. Trabalho e confia. A mais braba da cena tá fora do eixo, ocupando espaço, impondo respeito. Braba da cena, fora do eixo, ocupando espaço, impondo respeito. A mais braba da cena tá fora do eixo, ocupando espaço, impondo respeito. Braba da cena, fora do eixo, ocupando espaço, impondo respeito. O que eu faço em cima do beat não é a metade que eu faço na cama. Cê paga de rei, tem porra de internet. Na minha DM vem fala que ama. Passei dos 30, não sou mais criança. Te dou perdido comendo quietinha, fazendo meu corre, contando dinheiro, multiplico o ganho, bandida não gama. Braba da cena, braba da cena, braba da cena, braba da cena, braba da cena. Braba da cena, braba da cena, braba da cena, braba da cena. Segura a braba. Ai, amiga, mas fazia um mês que a Dá um grauzinho, DJ. gente não conversava. Aí ontem eu postei uma foto no story e ele foi o primeiro a curtir. Ele foi o primeiro a curtir e Ele ainda comentar, comentou um gente. coraçãozinho. E sabe o que foi pior? O que foi Eu pior? respondi ele. Aí a gente conversando. Ele perguntou se ele não podia vir pra cá e eu falei que podia. Ai, amiga, que história é essa? Tem otária na sua testa, ele chega com bolinho, você acha que é a festa. Vai dar outra chance pra esse cara que é otário. Você não entende, ele te faz de capacho. Ativa o modo de mulher esperta, empreendedora. Deus te fez bonita, inteligente, nem à toa. Vai fazer dinheiro, foca na academia, buscar a melhor versão que você já teve um dia. A mente e o corpo sã vão te chamar de vilã por não aceitar migalha ou ser tratado igual vadia. Cê merece o melhor, derramou tanto suor, acorda cedo, dorme tarde, não merece só metade de um relacionamento raso que não passa de uma fase. Focar nesse diploma, honra quem te ama, não leva pro pódio quem só te leva pra cama. Aprende a se valorizar e a aumentar o nível. Agora foguete tem ré, então aprende a ser um míssil. Esse cara não te ama, ele não te merece. Foca nessa grana e evite o estresse. Esse cara não te ama, então segue sua vida. Se conselho fosse bom, eu não dava vendia. Esse cara não te ama, ele não te merece. Foca nessa grana e evite o estresse. Esse cara não te ama, então segue sua vida. Se conselho fosse bom, eu não dava. Mulheres grandes não servem pra amantes. Marco a sua mente muito mais que um instante. A mulher que você é te custou caro demais pra chegar alguém e tirar a sua paz. Seja sua prioridade, não esquece do princípio. Não quero te ver chorar pra dar ao outro um sorriso. Os sinais eram tão claros, ele mostrou desde o início. Ele pode ser bonito, só que você é bem mais. Para de aceitar migalha, que isso não te satisfaz. Ele nunca te impulsiona, sempre te puxou pra trás. Tem um lugar reservado em uma mesa pra você, de um restaurante caro com aliança e buquê. Alguém vai te conduzir e realizar seu sonho. Então escuta meu conselho, é pra isso que eu componho. Esse cara não te ama, ele não te merece. Foca nessa grana e evite o estresse. Esse cara não te ama, então segue sua vida. Se conselho fosse bom, eu não dava vendido. Esse cara não te ama, ele não te merece. Foca nessa grana e evite o estresse. Esse cara não te ama, então segue sua vida. Se conselho fosse bom, eu não dava vendido. É sobre só as mulheres. Amiga, pelo amor de Deus. Iludida com coração. Só as mulheres bonitas e inteligentes. E aí agora eu vou falar um pouquinho de amor, né? Vocês não falarem que eu só... Entendeu? Deixa ela com as coisas dela. A cidade acorda antes do nascer do sol. 4 da manhã a gente bagunça o lençol. Esqueço que é 5, eu tenho que estar de pé. Por alguns minutos só quero ser sua mulher. Te beijar devagar, entrelaçar os seus cabelos. Sinto que nos seus braços eu nunca senti medo. O sentimento que eu tenho no meu peito eu sinto que é tão profundo. Pega na minha mão, vamos enfrentar o mundo. Não quero que a correria te roube de mim, que a gente encontre tempo pra algum afeto, que a nossa relação nos lembre poesia.
E se for pra chorar, que seja só um dia, que todo o resto seja choro de alegria. Não somos só luta, também somos riso, também somos dança na celesta. Na pele e na alma, no toque, no afeto. Pretos também amam, pretos também sabem amar. Não somos só luta, também somos riso, também somos dança na celesta. Na pele e na alma, no toque, no afeto. Pretos também amam, pretos também sabem amar. Eu sei que o tempo tá correndo contra a gente, que o cansaço pesa o corpo, a mente. Juro que hoje eu vou fazer diferente. Quantas vezes te vi apenas como um refúgio, que na dificuldade a gente corria pro outro. No seu olhar eu lembro que o amor é porto, é lugar de voltar depois do dia cansativo. Dividir as dores e alegrias contigo, esquecer as contas e lembrar só do sorriso. No meio de tudo te encontro, respiro, afago do teu corpo, meu abraço é o teu abrigo. Seu abraço lembra que ainda existe calma, que é possível se entregar de corpo e alma. Mesmo quando o mundo pesa, a gente se segura. Pretos também amam apesar de tudo. Pretos também amam muito. Pretos também amam apesar de tudo. Pretos também amam muito. Pretos também amam apesar de tudo. Não somos só luta, também somos riso, também somos dança na celesta. Na pele e na alma, no toque, no afeto. Pretos também amam, pretos também sabem amar. Não somos só luta, também somos riso, também somos dança na celesta. Na pele e na alma, no toque, no afeto. Pretos também amam, pretos também sabem amar.